O peso da chave e a dança dos ventos. Julho de 2019, Campinas. Céu carregado, aquele cinza úmido que gruda na pele antes da chuva cair. A Rua Augusta fedia óleo queimado e terra molhada, misturado ao cheiro de pamonha assando na barraca do seu Zé, lá na esquina com a Benjamin Constant. Eu, João Vitor, técnico de manutenção da usina São Martinho, carregava uma mochila com ferramentas que mais pareciam pesos de culpa do que chaves de fenda. Havia 3 dias que o sonho se repetia, uma freira de olhos claros, um corredor escuro, e sempre minhas mãos, fazendo o que não deveriam. Não era só pesadelo. Era a memória. E eu sabia que, se não contasse, o medo ia me engolir inteiro. O primeiro encontro, e o cheiro de cera queimada. Tudo começou no dia 12, véspera de Nossa Senhora Aparecida, quando a cidade já fermentava em preparativos para a festa. As ruas do centro enfeitadas com bandeirinhas azuis e brancas, o som dos tambores da ciranda ecoando desde o Largo do Rosário. Eu tinha sido chamado para consertar o sistema elétrico do convento das Irmãs de Santa Clara, lá na Rua Culto à Ciência, um prédio antigo que rangia como um navio prestes a afundar. Tem que ser hoje, moço. Amanhã é a procissão, e a Irmã Maria não pode ficar no escuro, disse a Madre Superiora, uma mulher magra com voz de sino rachado. Eu não queria ir. Não por preguiça, mas porque lugares assim me davam arrepios, aqueles corredores compridos, o silencioso arrastar de hábitos no chão, o cheiro de cera derretendo nos castiçais. Mas precisava do dinheiro. Minha mãe, Doninha, estava doente, e o plano de saúde não cobria os remédios novos. Vou resolver, sim, irmã, menti, ajustando a mochila. Foi quando ela apareceu. Maria. Não era como as outras freiras, jovem, uns 30 anos no máximo, pele morena queimada de sol, olhos verdes como vidro de garrafa. Usava o hábito com uma naturalidade que fazia parecer roupa de rua. E sorria. Não aquele sorriso forçado de quem está acostumado a fingir paz, mas um que abria covas nos cantos da boca, como se ela soubesse de uma piada que o mundo ainda não tinha ouvido. Você é o técnico? Perguntou, segurando uma vela acesa que pingava a cera em seus dedos. Bom, porque a santa precisa de luz. E você também, pelo jeito. Não entendi o que quis dizer. Até hoje não tenho certeza. A chave que não deveria existir. O problema era no quadro de distribuição, atrás de uma porta trancada no porão. A madre me entregou uma chave enferrujada. Só abre com esta. Não a perca. Mas quando cheguei lá embaixo, a porta já estava entreaberta. Um fio solto, a luz piscando como um olho doente. E no chão, uma mancha escura que cheirava a ferro. Sangue. Meu estômago revirou. Não era a primeira vez que eu vi aquilo, já tinha trabalhado em frigoríficos, já tinha limpo acidente de máquina na usina. Mas ali não fazia sentido. Conventos não tinham sangue no chão. Irmã Maria, gritei, a voz ecoando nas paredes úmidas. Ela apareceu atrás de mim, tão silenciosa que dei um pulo. Achou o problema? Perguntou, como se manchas de sangue fossem coisa corriqueira. Isso aqui. Apontei. Maria se ajoelhou, passou os dedos pela mancha. Depois, levou-os ao nariz. Não é sangue, João. É tinta. De uma cruz que quebramos ontem. Sorriu. Às vezes, as coisas parecem pior do que são. Não acreditei nela. Mas também não discuti. Enquanto eu consertava os fios, ela ficou ali, sentada no chão, falando de coisas que não faziam sentido, sobre como as freiras dançavam ciranda nos fundos do convento às escondidas, sobre como a chuva em Campinas sempre cheirava a terra revolvida, sobre como Deus não ligava para regras, só para corações. Você acha que Deus perdoa tudo? Perguntei, sem olhar para ela. Silêncio. Depois, seus dedos tocaram meu braço. Deus não perdoa, João. Ele transforma. Não entendi. Mas a pele onde ela encostou queimou como se tivesse levado uma chicoteada. O que aconteceu na noite da procissão? Naquela noite, a cidade inteira saiu às ruas.
A procissão de Nossa Senhora Aparecida encheu a Avenida Francisco Glicério, velas tremulando como vagalumes presos no asfalto. O que aconteceu na noite da procissão? Naquela noite, a cidade inteira saiu às ruas. A procissão de Nossa Senhora Aparecida encheu a Avenida Francisco Glicério, velas tremulando como vagalumes presos no asfalto. O cheiro de cera derretida se misturava ao da terra úmida, aquela chuva fina que só Campinas sabe ter, a que molha a alma antes do corpo. Eu estava ali, no meio da multidão, com a camisa da minha empresa de manutenção ainda suja de graxa, as mãos trêmulas escondidas nos bolsos. Não deveria estar ali. Havia fugido do convento das Irmãs de Santa Clara, na Rua Augusta, depois de fazer algo que nem a chuva poderia lavar. Algo que me transformou num homem caçado não pela polícia, mas por algo pior, pela minha própria sombra. João, você vai se perder, a voz da irmã Maria coava na minha cabeça como um sino rachado. Ela era a única que sabia. A única que tinha me visto chorar. E agora, ali, entre os fiéis que cantavam Ó Mãe Aparecida, rogai por nós, eu sentia que o chão ia se abrir. Porque não era só culpa. Era medo. Medo de que Deus, se existisse mesmo, não fosse tão bonzinho quanto pintavam. Uma mão pousou no meu ombro. Girei rápido, pronto para correr ou brigar, mas era só o seu Zé, o velho que vendia pastéis na feira do Largo do Pará. Ele sorriu, mostrando os dentes amarelos de fumo. Tá com cara de quem viu o diabo, rapaz. Tá doente? Não, seu Zé. Só, cansado. Cansado nada. Hoje é noite de milagre. Olha ali. Ele apontou para a imagem de Nossa Senhora, levada por homens de camisa branca, os braços musculosos brilhando de suor. A multidão se ajoelhava, as mulheres choravam, os homens faziam o sinal da cruz. E eu? Eu só conseguia pensar naqueles dedos finos da irmã Maria tocando meu braço, queimando como fogo santo. Milagre é para quem acredita, resmunguei. Seu Zé riu, dando uma batida no meu peito. Você acha que fé é só reza, João? Fé é quando a gente faz merda e mesmo assim a mãe não larga nossa mão. Não respondi. Porque eu sabia que tinha feito mais que merda. Eu tinha estuprado uma freira. E o pior, ela não me denunciou. A ciranda dos segredos. 3 dias antes, eu tinha sido chamado para consertar o gerador do convento Santa Clara. A Madre Superiora, uma mulher alta e de olhos frios como gelo picado, me recebeu com um aceno seco. O senhor é o técnico? Então não perca tempo. As irmãs precisam da luz para as orações da noite. Segui pelo corredor escuro, as paredes cheirando a cera e incenso. No fundo, ouvi risos. Riso de mulher. Não era o som que eu esperava num lugar daquele. Curioso, virei a esquina e vi um pátio escondido, iluminado por lanternas de papel. No centro, um círculo de freiras e sim, freiras dançando ciranda. Os vestidos pretos rodopiando, os pés descalços batendo no chão de pedra, as vozes cantando. Ó ciranda, ciranda! Roda a vida, roda a sorte! E no meio delas, a irmã Maria. Ela não dançava como as outras. Ela voava. Os braços abertos, os olhos fechados, o rosto iluminado como se tivesse engolido o sol. Era a coisa mais linda que eu já tinha visto. E foi aí que tudo desandou. Porque eu queria aquilo. Queria ela. Não como um homem quer uma mulher. Queria ser aquilo, livre, leve, sem peso. E como eu não podia, fiz a única coisa que sabia, forcei. Arrastei ela para o depósito de velas, tapando sua boca antes que gritasse. Não foi violência só do corpo. Foi do coração também. Porque enquanto eu a empurrava contra a parede, ela não chorou. Não lutou. Ela olhou para mim. E seus olhos não tinham medo. Tinha dó. O peso do perdão. Depois, eu corri. Saí do convento como um louco, tropeçando nas pedras do jardim, caindo de joelhos na calçada da Rua Augusta. Chorei. Gritei. Xinguei Deus, xinguei ela, xinguei a mim mesmo. Mas ninguém me seguiu.
Nenhum grito. Nenhuma polícia. Nenhum castigo. Só silêncio. Até que, na manhã seguinte, ela apareceu na porta da minha oficina, na Vila Industrial. Eu estava consertando o motor, as mãos tremendo tanto que quase deixei a chave inglesa cair. João. Era a primeira vez que ela dizia meu nome. Vim te devolver isso. Ela abriu a mão. Dentro, a corrente com o meu santo de prata. O peso do perdão. A corrente pingava suor ou lágrimas, não sabia dizer. O São Jorge, que minha mãe me dera quando eu era moleque e achava que ser homem era só não chorar, estava ali, intacto, como se nada tivesse acontecido. Mas tudo tinha acontecido. E ela, a freira, estava na minha frente, com aquele vestido marrom desbotado e os pés descalços no cimento quente da oficina, como se o chão não queimasse. Você esqueceu isso ontem, ela disse, e a voz não tremia. Não como a minha. Engoli seco. O cheiro de óleo queimado e graxa misturava com o suor do meu corpo, e de repente me senti pequeno, um inseto debaixo da bota de Deus. A vila industrial fervia ao redor, motores rugindo, homens xingando, o rádio da padaria do seu Zé soltando um samba-canção rasgado. Mas dentro da minha oficina, só havia ela e eu, e o peso de uma noite que não ia embora. Por que você não me denunciou? Perguntei, e minha voz saiu grossa, como se tivesse engolido vidro. Ela não respondeu logo. Olhou pro chão, onde uma poça de óleo refletia o céu nublado de julho, aquele cinza que promete chuva mas nunca cumpre. Depois, levantou os olhos verdes, claros, como os da santa que a gente vê nos santinhos de Romaria. Porque eu também já tive medo, ela disse. E alguém me estendeu a mão. Não entendi. Não queria entender. Você é louca, falei, jogando a chave inglesa na bancada com um estrondo. Eu podia ter matado? Ela completou, sem pestanejar. Podia. Mas não matou. Fiquei quieto. O vento entrou pela porta aberta, trazendo o cheiro de pão doce da padaria e o barulho de uma ciranda lá longe, na Praça Carlos Gomes. Alguém cantava ó, ciranda, ciranda, roda, 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 e de repente me lembrei da minha avó, que dizia que ciranda era dança de alma penada, que só girava para não parar de pensar. O que você quer de mim? Perguntei, porque não aguentava mais aquele silêncio que doía. Ela sorriu. Não era um sorriso feliz. Era um sorriso cansado, como de quem já carregou muita cruz. Que você me ajude a consertar algo. Não era uma armadilha. Não era uma cilada da polícia. Era pior, era uma missão. Ela me levou até o convento das Irmãs de Santa Clara, lá na Rua Augusta, onde as paredes altas escondiam um pátio cheio de buganvílias e o cheiro de cera de vela. Dentro do refeitório, uma mesa comprida com mulheres, algumas com hábitos, outras com roupas comuns, todas com olheiros roxos, lábios cortados, mãos que tremiam ao segurar um copo de chá. Elas são como eu, a freira que agora eu sabia que se chamava Irmã Maria, disse baixinho. Sobreviventes. Mas não só de homens. De um sistema que a jogou fora. Uma delas, uma moça nova com cicatrizes nos pulsos, me olhou com desconfiança. Esse aí é um daqueles? Perguntou, a voz fina como o vidro. Irmã Maria balançou a cabeça. Não. Ele vai nos ajudar. E foi assim que eu, João, técnico de motores, quebrou a vida de uma freira, me vi com uma chave de fenda na mão e um monte de mulheres quebradas me olhando como se eu fosse a última esperança. O milagre dos parafusos soltos. Não foi fácil. As primeiras semanas, elas nem me encostavam. Eu chegava de manhã, com café e pão de queijo da padaria do seu Zé, e elas sumiam como baratas quando acende a luz. Até que um dia, a moça das cicatrizes, chamava-se Ana, me perguntou. Você sabe consertar isso? Ela segurou um rádio velho, todo arranhado, com os fios pelados. Claro, respondi, e comecei a desmontar. É só um fusível queimado. Ana ficou olhando, os dedos brincando com a borda da blusa. Depois, quando o rádio voltou a tocar uma música antiga, daquelas que minha mãe ouvia, ela sorriu. Não era um sorriso grande.
Era um sorrisinho torto, como se ela tivesse esquecido como fazê-lo. Minha mãe tinha um igual, ela disse. E assim, aos poucos, elas foram chegando. Uma com uma máquina de costura engasgada. Outra com um ventilador que só girava para um lado. Coisas pequenas. Coisas que eu podia consertar. Até que um dia, Irmã Maria me chamou no pátio, onde a ciranda das crianças da creche vizinha coava pela tarde. João, ela disse, precisamos de algo maior. Ela me mostrou. Um milagre na Rua Augusta. Ela me mostrou o prédio abandonado ao lado da capela. Um casarão antigo, de paredes descascadas e janelas quebradas, que mais parecia um fantasma da Campinas dos anos 50. A placa na porta, torcida pelo tempo, ainda trazia letras desbotadas, Fábrica de Tecidos São José. O lugar cheirava a mofo e memória. As mulheres da comunidade querem transformar isso num abrigo, disse Irmã Maria, cruzando os braços sobre o hábito branco. Um lugar seguro. Mas a fiação está podre, os canos estourados. E não temos dinheiro. Olhei para o céu nublado, daquele julho úmido que grudava a camisa nas costas. A ciranda das crianças soava ao longe, vozes agudas cantando O cravo brigou com a rosa, debaixo de uma sacada. Uma brisa trouxe o cheiro de pão de queijo da padaria da esquina da Rua Augusta com a Barão de Itapura. Eu dou um jeito, respondi, mesmo sabendo que era mentira. Não tinha ferramentas para um trabalho daquele tamanho, nem verba, nem ajuda. Só minhas mãos e a teimosia que me salvava desde que saí da FEBEM. Mas Irmã Maria sorriu. Aquele sorriso quieto, que parecia saber mais do que eu. Nossa Senhora Aparecida providenciará, ela disse, como se fosse tão simples quanto pedir um café na banca da Dona Cida. 3 dias depois, o primeiro milagre aconteceu. Eu estava no meio do entulho, tentando desenterrar a caixa de luz, quando ouvi barulho na porta. Uma mulher alta, de cabelos pretos presos num coque desleixado, carregava uma caixa de ferramentas que brilhava mais que as minhas. Ouvi dizer que precisava de ajuda, ela disse, jogando a caixa no chão com um baque. Sou a Lúcia. Trabalho na oficina mecânica da Vila Industrial. Não perguntei como ela soube. Em Campinas, as coisas se espalham rápido, especialmente quando Irmã Maria põe a boca no trombone. Lúcia não era de muitas palavras, mas em 2 horas, a gente já tinha tirado metade dos fios podres da parede. Enquanto ela soldava, eu contava sobre as mulheres que chegavam na capela, a Ana, que tremia só de ouvir um homem levantar a voz, a Dona Marlene, que escondia os filhos do marido bêbado, a Aninha, de 14 anos, que engravidou do próprio padrasto. Isso aqui não é só consertar fio, João, Lúcia disse, passando a mão suja de graxa no rosto. É consertar gente. Naquela noite, sonhei com Nossa Senhora Aparecida. Não como nas imagens, toda serena e dourada, mas como uma mulher de mãos calejadas, segurando um alicate e sorrindo enquanto desmontava o mundo para remendar as partes quebradas. 1 semana depois, o abrigo já tinha paredes limpas, janelas novas, doadas pelo seu Zé, dono da madeireira na Rua Sacramento, e até um fogão industrial, que apareceu misteriosamente na porta uma manhã, com um bilhete, para quando a fome apertar. A ciranda agora acontecia no pátio do casarão, e as crianças riam enquanto as mulheres pintavam as paredes de amarelo, para espantar a tristeza, disse Dona Marlene. Mas foi na sexta-feira, 12 de julho, que tudo desandou. Eu estava no telhado, consertando as telhas que vazavam, quando vi o carro preto parar em frente. 2 homens saíram, um baixinho, de terno barato, e outro, grandão, com cicatriz no queixo. O grandão tinha os mesmos olhos que eu via nos meus pesadelos, frios, como os do meu padrasto. Esse lugar é nosso, o baixinho gritou, sacudindo um papel, a prefeitura vendeu pro meu cliente. Vocês têm 24 horas para sair. Irmã Maria saiu da capela, calma como sempre. Isso aqui é terra sagrada, ela disse. E não se vende o que já pertence a Deus. O grandão riu. Depois, empurrou Irmã Maria com tanta força que ela caiu no chão. Foi quando a Lúcia pulou nele como uma onça, arranhando seu rosto. As mulheres saíram correndo do abrigo, algumas com facas de cozinha, outras com pedaços de madeira.
Até a Ana, que nunca olhava nos olhos de ninguém, segurou um cano de ferro como se fosse uma espada. Eu desci do telhado em 2 pulos. Não houve briga. Por que foi então que o céu, que já estava nublado, escureceu de repente? Um vento forte sacudiu as árvores da Rua Augusta, e as luzes da cidade piscaram. O grandão olhou para cima, pálido, quando uma sombra se moveu na parede do casarão, uma silhueta de mulher, com os braços abertos, como se estivesse protegendo o lugar. Saia daqui, uma voz ecoou. Não era de nenhuma de nós. Um milagre na Rua Augusta. O grandalhão recuou, tropeçando nas próprias pernas. As mulheres se aglomeraram atrás de mim, respirando pesado, os olhos arregalados não para o homem, mas para a sombra na parede. Era como se o casarão velho, que já tinha visto tanta coisa na vida, estivesse finalmente devolvendo o que tinha guardado. Nossa Senhora, sussurrou a Dona Maria, a mais velha do abrigo, fazendo o sinal da cruz com mãos trêmulas. O vento uivava como se estivesse contando um segredo. E então, do nada, as luzes da Rua Augusta se apagaram. Só ficou o clarão fraco de um poste que piscava, iluminando o rosto do homem, agora sujo de sangue e medo. Ele tentou correr, mas suas pernas não obedeceram. Caiu de joelhos, gaguejando algo entre um pedido de perdão e uma maldição. Foi quando a sombra se moveu de novo. Dessa vez, não era mais uma silhueta. Era ela. Uma mulher de vestes brancas, os pés descalços pairando sobre o chão de pedra do pátio. Seu rosto era sereno, mas os olhos dela queimavam como brasas. Não era raiva. Era algo pior, decepção. Você sabe o que fez? A voz dela não era alta, mas encheu o ar, como se cada sílaba fosse um sino batendo dentro da minha cabeça. O grandalhão chorou. Não como um homem, não como um monstro, mas como uma criança perdida. E então, bem na frente de todo mundo, ele começou a se contorcer, como se algo estivesse queimando por dentro. Gritei, tentei me aproximar, mas a Dona Maria me segurou pelo braço. Deixa, filho. Isso não é para nós. Quando a luz voltou, ele ainda estava de joelhos. Mas não era mais o mesmo homem. Os olhos dele eram diferentes. Limpos. Como se alguém tivesse lavado a sujeira de dentro para fora. Eu não sei o que aconteceu, ele balbuciou, olhando para as próprias mãos, agora marcadas por veias escuras que pareciam desenhar uma cruz. As mulheres se entreolharam. Ninguém falou. Ninguém precisou. 3 dias depois, o abrigo amanhava com um cheiro de café fresco e pão de queijo que a Lúcia tinha trazido da padaria da esquina. O grandalhão, agora só João, estava sentando no banco de madeira do pátio, remendando a cerca que ele mesmo tinha arrebentado na semana passada. As mulheres passavam por ele sem medo, algumas até sorrindo. A Ana, que antes não olhava nos olhos de ninguém, tinha deixado um copo de suco de maracujá do lado dele naquela manhã. Você acha que ele mudou mesmo? Perguntei para a Dona Maria, enquanto ela amassava farinha para fazer pastel. Ela olhou para a janela, onde João ajudava a Teresa a pendurar roupas no varal. Mudou. Mas não foi a gente que fez isso. Eu sabia o que ela queria dizer. E também sabia que não adiantava perguntar. Na noite de 12 de julho, a ciranda tomou conta da Rua Augusta. Era festa de Nossa Senhora Aparecida no bairro, e mesmo com o céu ainda nublado, o povo não deixou a alegria faltar. As mulheres do abrigo dançavam no meio da roda, os pés batendo no chão no ritmo do zabumba. Até João estava lá, tímido, tentando acompanhar os passos. Eu fiquei de lado, observando. Porque tinha algo que não saía da minha cabeça. A sombra na parede. A voz. A maneira como o vento tinha parado bem na hora em que tudo acabou. E então, bem quando a música ficou mais alta, uma mulher se aproximou de mim. Não era nenhuma das moradoras. Era uma estranha, de vestido simples e um rosário na mão. Você é o técnico, né? Ela perguntou, com um sotaque que não era daqui. Minas, talvez. Sou. Por quê? Ela sorriu, como se já soubesse a resposta. Por que você foi o único que não desviou o olhar?
E antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, ela colocou algo na minha mão. Era uma chave pequena, de metal enferrujado. Isso abre uma porta que você já conhece, disse ela. E então se misturou na multidão, como se nunca tivesse estado ali. Hoje, essa chave está pendurada no meu pescoço, junto com a medalha de Nossa Senhora que minha mãe me deu quando eu era criança. Não sei para que porta ela serve. Não sei se um dia vou descobrir. Mas sei que, desde aquele dia, quando vejo uma mulher sozinha na rua, ouço um grito no escuro, ou sinto o cheiro de chuva vindo antes da tempestade, eu paro. Eu olho. Eu escuto. Porque a fé não é só rezar. Às vezes, é segurar um cano de ferro com as próprias mãos. Às vezes, é deixar que o... Aprendi que milagres acontecem onde há amor e coragem.